Boa noite a todos os irmãos que aqui estão, também os que nos assistem via internet. Nós estamos em uma série sobre os 10 mandamentos e hoje vamos estudar outra parte desse mesmo mandamento, não roube, que está em Êxodo 20, verso 15. Lá diz, não furtarás. Algo interessante, normalmente nós damos muito mais ênfase ao Evangelho e pouco à lei. E sobre a lei, enfatizamos mais a guarda do sábado do que os demais mandamentos. Mas há uma profundidade sobre o caráter de Deus em cada um dos mandamentos. E não é diferente desse que iremos estudar hoje. John Owen, que é considerado como o puritano ou príncipe dos puritanos, ele diz algo interessante sobre a morte de Jesus. Ele diz que o maior benefício na morte de Cristo foi a sua obediência. E é uma grande verdade. Ele diz que a maior evidência ao olharmos para a cruz é justamente a obediência de Cristo em toda a sua vida à vontade do Senhor. E ele foi realmente aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Ele nunca pecou. Ele nunca saiu fora da lei. Ele nunca transgrediu a lei do Senhor. Cristo foi verdadeiramente o único que amou a Deus e ao próximo, como diz a lei. Mas hoje vamos estudar um pouco sobre este mandamento que diz não roubarás, não roube. Algo que atualmente o roubo é visto como algo até meio que aceitável. Hoje as pessoas consideram que levar vantagem em alguma coisa não é errado perante o Senhor. Um pouco de engano ali, todo mundo engana, todo mundo rouba, um pouco de falsidade aqui, uma falsidade ali, não há problema. E assim as pessoas estão não dando o devido valor a este mandamento. As pessoas sempre pensam, eu posso aproveitar um pouquinho com essa oportunidade e assim consideram, mas Deus, na verdade, leva muito a sério este mandamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz que aqueles que roubam não herdarão o reino dos céus. Olha como Deus leva a sério o mandamento que hoje as pessoas pisam sobre a lei. As pessoas não consideram este mandamento, mas Deus o considera. Em Apocalipse 9, 21, diz que essa será uma característica, roubar no fim dos tempos. E se nós olharmos, nós vimos isso claramente em todos os meios, formas, aqui ou acolá, essa questão de levar vantagem, de aproveitar a oportunidade, de fraude, engano e assim por diante. Deus levou tão a sério esse mandamento no início da Israel, quando ele pune Acã por se apropriar da capa babilônica e dos utensílios. Deus mostrou a Israel, no início da história, o seu ódio ao roubo. E ao olharmos para a igreja primitiva, em Atos 5, temos a questão de Ananias e Safira, Deus novamente mostrando o seu ódio a este pecado do roubo em um de seus mandamentos. A pergunta é, o que faz alguém roubar? O que faz que alguém esquece um celular no banco da igreja, uma blusa, ou às vezes até mesmo a Bíblia, um inário, e as pessoas levam embora? O que faz alguém roubar? Por que alguém rouba? Como ilustração, quero contar uma história, um fato verídico que eu li sobre um programa de televisão de Bob Newhart. Ele interpretou um psicólogo e ele estava aconselhando um criptomaníaco crônico interpretado por Henry Winkler. Em sua primeira sessão com o homem, Newhart perguntou-lhe, agora diga-me, por que você pega as coisas que não lhe pertencem? E a resposta foi, porque eu quero. Mas isso é muito superficial para definir o roubo. Eu olhei, eu gostei, eu levei. Me deu vontade, eu peguei. Eu achei bonito,
e levei para casa. E não importa o que seja, qualquer coisa que não é nosso é roubo. Sugiro que o roubo começa, na verdade, no estado de descontentamento no nosso coração, que se expressa justamente em se apropriar daquilo que não é nosso. Eu volto a repetir, é pegar algo que você, se você não tem de uma forma, você tem de outra. Vamos usar o exemplo do celular. Se você não tem o seu celular, você pode certamente ter uma outra forma de conversar com as pessoas. Hoje você pode ir para uma lan house, usa a computação, paga. Não há necessidade de roubar para conversar com as pessoas. Portanto, justamente é um pecado que está no coração das pessoas, um descontentamento no coração que se expressa nessa cobiça. Jesus mesmo disse que devíamos tomar cuidado com a cobiça, com a ganância, pois a vida de alguém não pode consistir na abundância de bens que ela possui, diz Jesus em Lucas 12:15. Esse estado de não possuir as coisas é que leva as pessoas a ir atrás daquilo que elas não têm, e assim elas roubam, porque elas acham que precisam daquilo que elas não têm. E nem sempre as pessoas precisam. Eu lembro que um tempo eu li numa reportagem em São Paulo que alguém foi assassinado por causa de um tênis. O menino estava com um tênis de marca e simplesmente mataram o menino para roubar o tênis. Um tênis. Se você não tem um tênis de marca, você terá um outro tênis, mas você terá alguma coisa para calçar nos pés. Mas tirar a vida de alguém para ter um bem material, realmente não é da vontade do Senhor. Há um rapaz que está vindo à nossa igreja, que a semana passada foi esfaqueado aqui no centro, por os moradores de rua roubaram o celular dele. Ele está no hospital, pulmão perfurado, por causa de um celular. Então, se as pessoas olhassem para a lei e que a lei diz não roube, elas certamente não o fariam. E junto com esse descontentamento e essa inveja do que as pessoas têm, está por trás disso no coração também a desconfiança da providência de Deus, e isso é o mais grave. As pessoas acharem que Deus não vai providenciar para elas aquilo que elas precisam. E aí as pessoas roubam, as pessoas tentam suprir aquilo que acham que vai faltar de uma forma ou outra. Hoje, no culto do poder, o irmão Joel nos contou sobre a sua viagem, como Deus providenciou coisas extremamente simples, apenas para dizer, olha, eu cuido de todas as coisas. Ele precisava ir de um lugar onde ele estava, não havia transporte, para um outro lugar de mais ou menos 12 a 15 quilômetros, ou 7 quilômetros. Ele não tinha como ir. E ele falou, Senhor, eu sou teu filho, cuida de mim, eu preciso ir. E ele confiou, providencia isso para mim. E uma jovem de 16, 17 anos, uma estudante de enfermagem, esteve lá, levou ele e a esposa dele ao local, eles viram, trouxe de volta, e no outro dia os levaram a outro lugar que eles precisavam ir. Uma outra ocasião, eles estavam num hotel hospedados, e o hotel só tinha café da manhã, não tinha jantar. Não tinha nada ali, eles estavam sem carro, não tinham onde ir. E ele falou, Senhor, cuida de mim. Foram para o quarto. Logo depois, alguém bateu a porta e trouxe alimento para eles. Então, não há necessidade de roubar quando nós confiamos que Deus providenciará todas as coisas. Eu lembro de uma história de uma irmã em São Paulo. Essa história me toca profundamente. E essa família era muito bem de vida, mas eles sofreram um acidente. A esposa ficou paralítica, sob cadeira de rodas. O esposo teve que cuidar dela e tinham 2 filhas. E ele perdeu muitas coisas, ficaram numa situação bem delicada. E num sábado eles não tinham nada dentro de casa. Eles abriam as portas dos armários, não tinha gente nada para comer, nem uma bolacha.
e sobre a mesa estava o dinheiro do dízimo e da oferta. E o esposo disse: vamos comprar comida, depois a gente consegue o dinheiro e devolvemos ao Senhor. E a esposa disse: não, vamos à igreja e entregue tudo na igreja. Eles foram à igreja, sábado pela manhã, e ela disse: Deus providenciará. Entregaram todo o dinheiro que tinha e ficaram sem absolutamente nada. Na igreja ninguém os convidou para almoçar aquele sábado. E eles voltaram para casa. Ele empurrando a irmã na cadeira de rodas e as duas filhas pequenas. Chegaram em casa, não tinha nada para comer. Meio-dia, meio-dia e meio, nada. 1h da tarde, nada. 1h30, nada. 2h da tarde, ninguém. 2h30, alguém bateu a porta. Irmãos de uma igreja a vários quilômetros de onde eles moravam, disse: olha, nós viemos trazer alimentos para vocês. E trouxeram alimentos por 3 meses em abundância. Naquele dia, tiveram o melhor almoço de todos os sábados. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer mostrar, certamente, que nós podemos confiar nele. Não importa a situação. Ele vai permitir que as coisas aconteçam até um determinado momento, e se nós confiamos, daquele momento em diante, Ele nos abençoará. Por isso Ele diz: não roube, confie. Mas muitos roubam, porque desconfiam da providência de Deus e que Ele pode realmente providenciar todas as coisas. O próprio Deus prometeu promover para nós tudo o que precisamos se confiamos nele. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas pessoas perderam a fé, ficaram desesperadas num tempo de provação que foi a pandemia. Por que não confiar? Se ele estudou a história de Abraão, lembra que quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, uma terra que emana leite e mel, e Abraão foi sem saber. E a história nos diz que pouco tempo depois, Abraão, com seus pertences, sua família, seus animais, na terra onde estava, não houve chuva, seca, não tinha pasto no campo. E todos olhavam para Abraão dizendo: será que ele voltará para a casa de seus pais, onde há abundância? E Abraão continuou confiando em Deus, e Deus o abençoou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Paulo disse: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória de Cristo Jesus. Filipenses 4,19. E ele escreve: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, também não nos dará todas as coisas que nós precisarmos. Romanos 8,32. Deus é fiel e nós podemos confiar plenamente nele. As razões pelas quais o roubo pode surgir em nossos corações podem ser resumidas em 4 partes. Primeiro, um descontentamento com o que Deus nos deu. Como diz Salomão, os olhos nunca se cansam, nós achamos que sempre queremos mais. Um ressentimento pelo que Ele deu a outra pessoa, e nós ficamos, a gente acha que nós deveríamos ganhar aquilo também. Uma recusa em confiar em Deus e esperar por sua providência. E também por deixar de amar o próximo, porque quando eu me aproprio do que é do outro, eu estou amando mais as coisas do outro do que a própria pessoa. Por que roubar é errado? Primeiro, porque é contra o mandamento. A lei diz: não roubarás. E segundo, é porque, na verdade, eu não acredito que Deus pode suprir todas as coisas. Eu não confio que Ele realmente pode suprir as minhas necessidades.
E essa pode ser a razão pela qual as pessoas roubam. Mas normalmente nós olhamos para roubo como eu pegar a Bíblia de alguém e levar embora, o celular ou coisa assim. Mas há muitos exemplos de roubo. Por exemplo, nós podemos roubar quando compramos coisas roubadas. Alguém roubou o celular de alguém e vai vender para outro mais em conta. Eu estou roubando. No livro de Provérbios 29, 24 diz: quem é sócio de um ladrão odeia a sua própria vida, jura dizer a verdade, mas não revela nada. Provérbios 29 e 24. Nós também roubamos quando somos desonestos em nossos negócios. Diz a Bíblia, balança desonesta é abominação para o Senhor. Devemos ser justos e Deus certamente sempre nos abençoará. Roubamos também quando pegamos algo emprestado das pessoas e não devolvemos no tempo, porque a pessoa precisa, ou até mesmo devolvemos danificado, escondido. Prestamos, às vezes, uma ferramenta, um livro, alguma coisa, estragamos e devolvemos para a pessoa, danificado, sem falar nada. Isso é uma forma de roubo. Normalmente nós pensamos que os patrões roubam os funcionários, mas os funcionários podem roubar os seus patrões, não dedicando as horas de trabalho que eles realmente devem prestar aos seus patrões e trabalhar de uma forma fiel. Às vezes fazem corpo mole, saem mais cedo, ficam sem fazer atividades e estão roubando as horas pelas quais foram pagos para trabalhar. E, por fim, o mais grave, e eu vejo que ocorre hoje, e esse mandamento é pisado aos pés de uma forma muito clara, e as pessoas estão roubando a glória que é de Deus. As pessoas estão brincando com Deus, achando que elas têm o poder, que elas que conduzem as coisas e tomam a glória somente para si, e há uma exaltação do homem, e aqui eu coloco às vezes do pregador, e não de Deus. As pessoas estão usando o Espírito Santo e não deixando o Espírito Santo as use, estão roubando a glória que é de Deus, ao eles se exaltarem, achando que o mérito é deles. O que devemos fazer para não roubar? Devemos considerar que o que é dos outros não nos pertence, é deles. Seja uma caneta, seja o celular, seja dinheiro, não é meu, não me pertence, é de outro. E também devemos confiar, como o irmão Joel confiou, como todos nós confiamos, que Deus nos dará aquilo que nós precisamos na hora que nós mais precisamos. Termino dizendo o que diz a inspiração, que nós não devemos guardar nada para o futuro, porque Deus providenciará a cada dia o que nós precisarmos. Não precisamos guardar dinheiro, não precisamos guardar bens, absolutamente nada. Deus nos dará o que nós precisarmos na hora da provação. Este é um mandamento de 2 palavras, mas de uma profundidade enorme sobre o caráter de Deus. Deus é aquele que é fiel, e nós podemos confiar que Ele será fiel em todos os instantes da nossa vida. Que Deus o abençoe, hoje e sempre. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a viver conforme a Tua lei nos ordena, que é uma transcrição da Tua vontade. Que possamos ser pessoas totalmente guiadas pelo Teu poder e pela Tua verdade em nosso coração. Que por onde formos, a luz do Teu Evangelho, da Tua pureza, da Tua verdade brilhe em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.